Bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, Gabriel Fausto. Que isso? Parei. Pessoal, bom dia quem tá entrando. Vai deixando a nota da semana. E aí, mano, bom dia. Fala aí, irmão. Bom dia. Tranquilo? Como é que tá? Como é que tá a vida de quarentena? Tá menos entediado? Tá mais entediado? Tá de sempre. Isso aí TED. foi ótimo. Tédio? Ah, meu Deus. A Pô, quem me TED. dera um tédio. Tédio não posso falar aqui que a gente tá ao vivo, né? Que eu falar, senão eu vou falar a tua casa toda, todos os bens que tu tem. É mó perigo eu falar isso aqui ao vivo. Vai que tem alguém maquinando mal aí. Gente, dá a nota da semana aí. Bota aí, escreve aí qual é a nota da semana. Deixa eu ver aqui algumas funções que eu consigo adicionar aqui. Lembra, que eu te falei de fixar o versículo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu nunca parei para olhar, não. Mas eu acho que não, ó. Tá Tem lá, nem tem o poucas cara. opções. Tem até poucas opções aqui embaixo. Instagram acho que não dá pra muita coisa, não, cara. Cara, pior que eu vi numa live, o versículo fica, mas foi o que tu falou, né? Pode ser de repente um computador, né? Alguma coisa assim. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Não tem não. Mas enfim, vamos vendo aqui quem tá digitando as notas. Marlon já botou a dele, nota 8. Foi boa. Carol. Marlon, pra quem não sabe, vou ter que falar. Eu não queria falar não, mas é mais forte do que eu e também tudo que a gente fala tem que ter um propósito. Ontem, não vou falar, deixa quieto. Outro É, dia eu conto. Vamos lá. Carol deu nota 9. Por que nota 9, Carol? Carol tá lá em cima. Nota deve 9, ter dado rapaz. anestesia alguém. Hum, então, filhão. Maria Eduarda Mesquita, 7. Gostei, Duda. Pastor Jorge, bom dia a todos. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Lembra do Pastorinho, E, né? rapaz, Jogou é no impressão PSG. minha. Eu acho que tem um empresário assistindo a gente aí, ó. O tal de Fausto aí, ó. De quem? O tal de Fausto aí, o empresário. Não. Quando ele entrou, ele foi um dos primeiros a entrar. Aí eu até falei, ó, um homem. Aí ele botou o próprio. Isso aí, meu amigo, isso aí é outro patamar. Então eu tô até com medo do que eu vou falar, né? Advogado. Outro. Então qualquer coisa ele processa a gente. Então vamos lá, mano. Vamos dar início, né? A mais um estudo, a mais uma aula. É, Estamos felizes nessa manhã, né? E que Deus esteja falando no nosso coração. É um estudo bem desafiador, porque a gente vai falar sobre o propósito de Deus, o propósito dele em si e o propósito dele para as nossas vidas, né? Uhum. Então, vamos estar orando, pedindo a Deus para que clareie a nossa mente. O pessoal foi dando a nota aí, então a gente vê que hoje as notas foram, né? Notas boas, acima de A 7. média aí, tu que é o cara da matemática aí. Vamos lá, vamos lá. 7 mais 9 mais 8, que a gente bate um 8. Foram três notas, né? 8, média 8. Vamos ver se daqui a pouco vem Rafaela Prates e dá 11, né? Porque ela é muito alegre. Aí, É, filhão, por aí. quebra a minha média. Então vamos orar a hora aí, Matheus, para a gente estar dando início, né? E que Deus esteja aí falando o que a gente precisa, usando a gente para falar o que precisa ser falado. Porque tem muita coisa para ser falado sobre propósito de Deus, Verdade. mas que o que sair da nossa boca aqui seja o Espírito Santo e complementando aquilo que ele deseja. Amém. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado por mais essa rica oportunidade de estar falando contigo, Senhor. Senhor, nessa manhã, nessa Santa Irmãos, ó Pai, esse domingo, ó Pai, o qual normalmente estaremos na igreja, Pai, mas Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, através da internet, ó Pai, estarmos compartilhando, ó Pai, aprendendo juntos a palavra, Pai, mesmo à distância, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, toma, ó Pai, essa situação, ó Pai, que o Brasil, o mundo está enfrentando as tuas santas mãos, ó Pai, sabemos que nada foge do teu controle, Senhor. E que tudo na tua vida, e tudo, ó Pai, em nossas vidas tem um propósito, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Fica, Pai, com a vida de cada um, ó Pai, constar
absorvendo a seleção, que eu possa estar preparando já os corações, seja com a minha vida, com a vida de jogo, para constar essa grande missão, que não venha ser a gente, ou para que não venha ser o jogo, mas venha ser o Santo Espírito falando, Pai. E conosco, que é tudo que nós fazemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, Matheus. Você representa a turma, então o que é propósito? É porque, assim, gente, uma aula um mês eu dou aula e um mês o Matheus é aluno. Aí no outro mês o Matheus dá aula, eu sou aluno. Então hoje oficialmente eu sou representante de vocês. Se ele falar qualquer coisa errada, vocês vão até ele e debatam. Matheus, vamos lá. Para você, o que é propósito? Cara, propósito, eu acho que a forma mais fácil de traduzir seria como se fosse um projeto, né? Uma intenção, um projeto. Acho que a palavra mais próxima que pode chegar a propósito é isso, um projeto. Um projeto, certo. Então, Objetivo. Isso aí, né? É bem assim. O propósito nada mais é do que você chegar a um objetivo final. Você passa por várias etapas para poder chegar a um objetivo final, que é isso. Mas você planeja, você tem vontades até chegar ao propósito. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Matheus, qual é o propósito do goleiro? O propósito do goleiro é não levar gol. Não levar gol. Tá, mas vou te falar, hoje tá até mais, né? Que o objetivo principal dele é não tomar gol, mas depois que o Neuer, de 2010 para cá, na verdade ele melhorou muito em 2014 na Copa, né? Quando a Alemanha ganha. A Copa que marcou isso, né? Que praticamente marcou essa nova evolução. Ele inovou. Antigamente, os caras precisavam jogar. Antes os goleiros não precisavam jogar com os pés. Hoje em dia, se torna necessário. Exatamente. Um livro ali. Então, para quem não é muito chegado ao futebol aqui, o goleiro é o goleiro, aquele que pum, pum, né? O goleiro é o goleiro. Faz aquela defesa. Só que isso mudou um pouco. O goleiro ele passou a fazer mais do que defender. Defender com as mãos. Ele defende também com os pés. Às vezes, por exemplo, o amigo do time dele tá numa situação de sufoco, aí joga para trás. Aí o goleiro tem que saber jogar com o pé. Porque se o goleiro não souber jogar com o pé, ele vai passar vergonha. E aí, hoje, muitos goleiros que eram muito bons com a mão só foram demitidos aí afora. Então, o propósito do goleiro é defender. Matheus, qual é o propósito do dente siso? Do quê? Do dente siso. Siso, né? Tá perguntando pra mim? Não, você tem uma dentista em casa perguntando pra mim, né? Tá bom. É você, não, você mesmo. Daqui a pouco ela vai até comentar. Você tá perguntando logo pra mim sobre dente, mas tudo bem. Pra mim, a função dente siso é dar dinheiro pro dentista. Isso, Matheus, muito bom. Não nada. Eu não entendo nada, mas pelo que falo, o dente siso não é difícil explicar. Eu entendi que tive que arrancar todos. Então, sei bem como é que é isso. Tu arrancou 4, né? Ai, que beleza. Carol vai ficar rica, pelo visto aí. Se for não mais contigo, né? Não, graças a Deus. Tá louco? Chega disso. Então vamos lá. Então a gente vê que tudo tem um propósito. A gente está brincando aqui, mas é para justamente mostrar isso. Que tudo tem propósito. As coisas mais mínimas na existência têm algum propósito. Às vezes as pessoas olham, por exemplo, o urubu, né? O que é aquele urubu, bichinho porco? Vê algum corpo em decomposição e ele chega lá para assistir o momento e fazer algo, mas ele tem a função dele para a natureza. Enfim, não vou explicar o que o urubu faz, porque aí já não é minha área. Quem saiba a Rafinha Prati vira uma veterinária universal, né? E consiga estudar até os urubus. Urubu, né? É o quê? Veterinária de urubu, né? Veterinária de urubu. Quem sabe, né? Quem é flamenguista deveria saber sobre isso. Então a gente vê que tem muitas coisas na natureza que às vezes aparentemente não tem uma explicação. Mas a gente sabe que tem seu propósito. A gente está vendo o Gabriel rindo aqui, pastor Elias. Rafinha deu nota 10 para a semana. Pastor Elias. Carol agora tá rindo. Tá rindo, né, Carol? Depois vai explicar o que é o dente siso. Vou te dar uma semana para explicar aí para que ele serve.
E aí agora a gente chega até Deus, né? O propósito de Deus. É um desafio muito grande falar sobre qual é o propósito de Deus. Primeiro, porque a gente está falando de um Deus eterno. O salmista vai dizer que ele é de eternidade e eternidade. A gente vai olhar para a Escritura em Gênesis 1 e a gente vai ver logo no primeiro versículo, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, no princípio, ou seja, ele conosco em relação à humanidade, aos seres vivos, teve um princípio, teve um início. Então, se teve um início, é sinal de que, e como ele já era eterno, ele é eterno, isso foge à nossa mente, né, Mateus? Eu lembro, Mateus, que a gente sempre teve uma confusão com isso, porque há muito tempo, isso me marcou muito, muitos anos atrás, já tem uns, sei lá, uns 12, 14 anos, Pô, até que velho, hein? o nosso líder Fábio, uma vez a gente trouxe uma pergunta. Ah, não foi Fábio, foi o Arli. O Arli dava aula pra gente. Nossa, E um dia a gente chegou pro Arli e perguntou: Arli, dúvida daqui, dúvida de cá, dúvida de lá. E o junior, adolescente, tem muito essa questão. E a gente trouxe várias questões para ele. Arli, por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Assim, tentando entender Deus. Aí teve um dia que a Arli levou um texto, né, que fala que nem tudo, nem todas as coisas seriam reveladas. E a partir daquele momento, aí eu lembro que eu e você na nossa interação, a gente ficou, mas por quê? Até entender que tinha coisa que era muito difícil de entender. Então, assim, falar sobre o propósito de Deus é falar de alguém que é eterno, alguém que já existia. O que já é difícil, existia? difícil a gente imaginar uma coisa que, vamos colocar assim, o Senhor, ele é atemporal. Isso aí, a Não temporada. existe tempo pra ele. Ó, não sei pra quem já assistiu o filme Doutor Estranho, da Marvel. Esperando que muita gente já assistiu. Tem um vilão do filme que é o Dormammu, que é o devorador de mundos e tal. E nesse filme fala que, tipo assim, lá não existe tempo. É, sempre existiu ele, o Dormammu, sempre é uma entidade que sempre existiu. Entendeu? Aí o Doutor Estranho chega lá e começa a confrontar ele com o tempo. Então, até aquilo ali, para muita gente não conseguiu compreender aquilo ali, tipo assim, como é que pode ser algo que vai além do tempo? Não existe tempo para isso. Ó, você na sua casa, é, tenta imaginar alguma coisa que nunca teve início, sempre existiu. Consegue imaginar? Não tem como imaginar, a gente não consegue, a nossa mente humana não consegue imaginar algo que. Tudo pra gente tem que ter um início, um meio e um fim. Tudo tem que ter um início. Assim, não existe sempre existiu. O que é sempre? A gente não consegue imaginar o que é o sempre. É isso, é exatamente isso. Então, e é legal a gente falar sobre isso porque a gente está falando de propósito de alguém que é muito grande, alguém que é infinitamente grande, alguém que é o dono da vida, né? Então, a gente vai ficar bem nessa questão hoje sobre o propósito, porque a gente está falando de alguém que é soberano. E é muito importante a gente usar esse termo, soberano, porque é através da soberania de Deus que surgem muitas questões. E Deus é muito grande, né? A gente pode ver ao longo da história todo um processo do homem para tentar entender Deus, né? Estudar os teólogos que se dedicam há anos. Se a gente está aqui hoje falando sobre Deus, é porque muita coisa foi feita. São milhares de anos de homens que se entregaram, mulheres que se entregaram para que a palavra chegasse até nós. E é muito curioso isso, porque, por exemplo, tem muitas questões que são muito discutidas, mas que lá atrás que tiveram o seu início. Por exemplo, a cristologia, Deus 100% homem, Deus 100% Deus. Poxa, como assim? O Deus que já estava lá na criação, perfeito, sem nenhuma falha, ele vem até a terra e sente dor. Ele chora, né? Ele se sente angustiado. Como é que a gente explica isso? Isso são as grandezas do nosso Deus. Como Como é que é a que gente se explica explica? que são três, né? Oi? Como é que se explica a Trindade? Como é que se explica a Trindade? A Entendeu? Outra coisa Trindade, que não né? A Trindade são naturezas diferentes. É o mesmo Deus, é o único Deus. Mas, né, a gente vê em expressões a natureza funcionando em diversos propósitos, né? O Espírito Santo com seu papel, Jesus com seu papel, Deus Pai com seu papel, mas que é uma coisa só. Mas como é que você consegue explicar? Isso só mostra pra gente a soberania desse Deus que é o dono do propósito. O dono do tem. propósito principal é alguém enorme, é alguém difícil de explicar. Aí a gente chega ao ponto, né, da teologia que discute há muito tempo predestinação, livre-arbítrio. Aí eu teve uma frase legal do
Nicodemos, né? Que ele fala, quando a gente está ajoelhado, a gente é calvinista. E quando a gente está de pé pregando, nós somos arminianos. Ou seja, porque muitos acreditam na questão, né, que Deus já escolheu, de antemão escolheu aqueles, que é a principal, né, o caminho da reforma. Mas aí muitos cruzam os braços, né? Aí acreditam assim, eu já estou salvo, né? Jesus me salvou, então eu não preciso fazer mais nada. Não, mas a gente precisa fazer para cumprir o propósito. Então a gente vê Com assim que certeza. são coisas muito grandes, mas que Deus é quem preenche. É o Espírito Santo de Deus que vai complementando, é quem vai agindo através de nós e a gente vai entendendo esse propósito do Senhor. Então a gente vê que Deus é um Deus de propósito. Ele já tem vários propósitos na criação. Mateus, por que você, o que levou a Deus a criar o ser humano? Qual a sua opinião aí? Levou a Deus a Muito criar o ser fácil, humano? muito fácil, muito fácil. Enquanto tu tá pensando, deixa eu ler aqui uma mensagem aqui. O pastor Elias está rindo aqui, veterinária de urubu. Tá de bobeira, pastor. É uma grande área da medicina. A Rafinha Prates até tinha perguntado aqui, né? Existe isso, gente? Nem te conto, nem te conto. Ué, você vai criar isso. Né, quem sabe, né? Veterinário de urubu. Rapaz, muita gente ia querer. Imagine, vou atrás de ter urubu aqui. Final. Ia ser muito interessante. Mas fala aí, Matheus, por que que Deus criou a gente? Cara, que pergunta, hein? Muito fácil, muito fácil. Em rede nacional ainda por cima, cara. Ao vivo, ao vivo, Rapaz, vai ter volta. ao vivo. Não, você está Cara, eu acho que. representando os alunos, né? Então eu vou dar a resposta realmente de aluno. O que ele quis. Obrigado, Matheus. Gostei muito. É isso aí. É legal a gente falar. Não, a gente tá brincando, assim, mas é muito legal a gente falar sobre isso, porque é o que a gente tá falando. É a soberania de Deus. É muito profundo a gente chegar a uma conclusão de por que Deus criou o ser humano, né? Mas uma coisa é certa, em relação ao porquê Deus criou o ser humano, é que eu acho que é a palavra-chave, que é o que define o próprio Deus, que é amor. É o próprio amor. Eu fico imaginando, né? Deus na sua eternidade, chegar num dado momento, que aí já é o Kairos, o tempo de Deus, que a gente não vai compreender. Ele vem e cria o Cronos, vamos dizer assim, que é o nosso tempo. Princípio, pum. A partir desse momento que ele cria, aí a gente começa a entender que tem uma faixa de tempo. Princípio, né? Até a eternidade. Aí é pronto. Aí a gente ou vai se viver para sempre com Cristo, ou vai viver eternamente longe de Cristo. Mas só que quando ele, ali no princípio, Adão e Eva tinham uma outra concepção de tempo, porque ali eles foram criados para serem eternos. Esse é o propósito de Deus. E o que a gente pode ver em tudo isso? Já na criação. A gente pode ver amor. Olha o propósito de Deus. A gente pode ver amor, a gente pode ver obediência, porque aí Deus traz uma série de regras para o bem do homem, que é o quê? É o amor. Quando Deus fala assim, depois que aí o homem cai e tal, traz os 10 mandamentos, por exemplo. É porque Deus é um Deus mau? Porque Deus quer ficar proibido? Não. Imagina, não matarás. É amor. É por quê? Eu não vou causar o dano em alguém. Não adorarás outro Deus. Por quê? É porque eu preciso amar, ter uma centralidade para não ter confusão, que esse mundo agora a gente está vivendo aí relativizando tudo. Então a gente vê que os propósitos de Deus são perfeitos e a gente vai estar vendo bem ao longo desse estudo. Mateus, então lê aí pra gente, que é o texto principal, né? Provérbios 16, do 1 ao 9. A gente falou aqui o que é propósito, qual é o propósito de um goleiro, né? Do dente ciso, que é difícil entender. A gente viu que a criação de Deus ali, o propósito da criação, a gente vai falar mais sobre isso, mas lê aí pra gente, Provérbios 16, do 1 ao 9. Do 1 ao 9? Isso. Beleza. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal.
sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância na colheita com injustiça. O coração do homem considera seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Então, gente, essa passagem de Provérbios 16 é muito marcante, porque como eu falei, essa revista tem sido um marco para mim, assim, em relação a... Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, né? E é o que precisa acontecer. Se a gente não está amadurecendo, como já aconteceu comigo em muitas áreas, é sinal que a gente não está buscando, né, devidamente esse Deus soberano. A gente não está realmente entendendo a voz do Senhor. E esses estudos têm marcado muito, né? Eu, pelo menos, tenho marcado muito que é em relação ao último mesmo, esse último estudo que a gente falou sobre o cuidado com a palavra, né, Matheus? Aí teve um dia desse aqui na sala, quarentena, né, gente? Então, Carol mesmo, se dependesse, era briga todo dia. Assim, de soco mesmo, eu confesso. Desculpa, irmão. Perdão aqui. Não, tô brincando. Mas teve um dia desse aí que a gente teve um negócio ali, aí minha mãe foi e falou. Aí eu lembrei assim, eu falei, não vou falar isso não. Aí minha mãe falou, olha o estudo de domingo, hein? E aí na hora, aí juntou o que ela falou e eu li, gente, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala, né? Então, foi muito importante o estudo de domingo para esse controle do que a gente fala. E aí a gente acabou de ler um texto aqui, a gente viu nas outras semanas sobre o banquete, o convite da sabedoria, da loucura. E hoje a gente pode ver aqui que Deus está deixando bem claro que o ser humano, ele é cheio de planos aqui. Provérbios 16 deixa que o coração do homem pode fazer planos. A gente planeja o tempo todo. Hoje, quando você acordou, você fez algum plano, né? Ontem à noite já estava fazendo um plano. Eu, pelo menos, sou assim em relação à escola bíblica, né? Eu tenho todo um procedimento, sei lá. Eu normalmente tento participar também dos adultos ali, esses domingos que teve, 2, né? Eu tentei entrar na live. Aí, tipo, dá umas 8h30, acordo, né? Tomo café e tal, e vou assistir a aula e depois eu venho pra cá. São planos, né, Matheus? A gente faz muito plano. Mas só que aqui fala, né? Que mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós somos o ser humano e que nós fazemos tantos planos, nós temos tantos desejos, mas a gente vê que o que importa, na verdade, é a vontade de Deus. Mateus, como foi a gente normalmente passa a virada do ano na igreja. Algum dos planos, normalmente se faz planos lá, né? A gente pede coisas. Teve alguma coisa que você pediu na virada do ano lá na igreja e que nesse momento foi embarreirado por causa do coronavírus? Não. Não teve para você? Você acha que teve para alguém Não. que o coronavírus embarreirou, que trouxe Com certeza. Com certeza, Em que área que muita você gente. acha? Em que área, mais ou menos? Cara, eu acho que Nos estudos, por exemplo, no realmente, profissional. exemplo, eu posso tirar por mim mesmo. Eu tenho uma grande dificuldade de AD e tal, tudo mais. E por conta desse que nós estamos tendo agora do corona, do quarentena, todas as matérias viraram EAD. Até matéria de cálculos e tudo mais. Então, vamos colocar assim, para mim, particularmente, tem sido horrível. Tem sido horrível isso e tal. E garanto, assim, para muitas outras pessoas também. Questão de estudos. Tem gente que tá até pior a situação. Questão de trabalho. Muito pior. E por aí vai. Eu acho que, tipo Então, assim, essas áreas estão sendo mais afetadas, assim, que é questão de estudo e trabalho. é Para isso aí, é verdade. muita gente. A Duda botou aqui embaixo, né? Pra mim teve. Jogo? Escreve aí, Duda, no que esse coronavírus. E quando a gente fala coronavírus, né? O que esse momento tem causado, né? No que tem atrapalhado. Milena Marluce, né? Botou saudade das minhas aulas presenciais. Gente, muitos planos. Olha, ó, pra ver. Muitos são. O coração do homem pode fazer planos. A gente vai falar bem sobre isso quando a gente chegar na parte do homem. Eu acho que a internet do Matheus está dando algum probleminha, Matheus. De vez em quando tá dando uma oscilada aí no teu sinal aí. Vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai falar, né,
a gente vai dar uma invertida nos tópicos da revista, tá bom? Você que tem a revista, que está acompanhando pela revista, ao invés da gente falar nessa ordem que está aí, são 4 tópicos que a gente vai tratar. Nós falaremos de 2 hoje, provavelmente 2 hoje, e 2 no domingo que vem. A gente vai alongar esse estudo do propósito, que é muito importante, né? E para não correr, para não ter pressa, a gente atender esse tempo, a gente vai estar fazendo. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar, você que está acompanhando a revista, seria o 4º tópico da revista, que é a vontade divina, né? Nesse capítulo que a gente lê de Provérbios 16, vamos nos ater ao versículo 4. Mateus, olha aí a vontade divina, tem um versículo aí no iniciozinho. Dê aí pra gente aí em cima da revista. A vontade divina, aí tem um versículo de Provérbios 16, 4 e 9. Isso, 9. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que legal. Então, para a gente começar a falar sobre o propósito de Deus, o primeiro tópico que a gente vai falar é a vontade de Deus, né? Nós vemos que a revista vai mostrar bem isso, que existem algumas etapas até chegar ao propósito, né? Como a gente falou aqui no início, o propósito é o objetivo a ser alcançado por Deus, né? Ou por qualquer pessoa quando a gente tem um propósito. Então, nessas 3 etapas são: a primeira é o plano, a segunda é a vontade e a terceira é chegando no propósito. O que seria o plano? Por exemplo, o plano é que você viesse assistir a EBD. O plano ontem, quando a gente colocou lá, né, Matheus, as divulgações, o plano era que você pudesse vir para a EBD. A vontade é que você possa escutar a palavra. Você possa ter esse contato com provérbios que a gente está tendo ao longo desse período. E o propósito é que essa palavra que você alcançou mude a tua prática, mude a tua atitude. Então, o propósito ele passa por etapas, né? E a gente pode ver aqui. Então, vamos lá. A vontade de Deus. Nesse propósito todo, qual é a vontade de Deus, né? A gente veio iniciando aqui falando sobre Deus, as funções, mas qual é a vontade de Deus? Então, esse versículo 4 é muito importante. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Ou seja, tudo tem uma função. Tudo tem, como a gente falou no início, agora com base num texto bíblico. Na criação, a gente pode ver que no princípio o Senhor fez os céus e a terra, fez a luz, fez os seres vivos, enfim, naquele processo de 6 dias, ao qual no 7º ele descansou. E quando Deus está criando, é muito comum a gente ouvir a expressão "e viu Deus que era bom". E viu Deus que era bom. Ali em Gênesis capítulo 1, né, todo aquele processo. Diogo, o que é isso? Viu Deus que era bom. Claro, foi ele que fez, sim. Mas quando Deus fala quando nós vemos viu Deus que era bom, é porque aquilo ali cumpria justamente o seu propósito. O sol, de iluminar o dia, a lua, de iluminar a noite, de uma forma menor, né? Por ser menor, mas ela tem a sua função da noite também. Você imagina, né, Matheus? Pessoas que vivem próximo a desertos, que vivem em lugares assim. A lua. Até mesmo no oceano. Quando você está no mar e tal, um local assim, está no meio do oceano assim. Tá indo pescar ou coisas assim, geralmente quem pesca, se tiver uma lua, fica tudo iluminado o mar, você consegue ver tudo. Se não tiver a lua, você não vê nada, é um breu. Você não consegue nem ver a água. É isso aí. É até legal, Matheus, porque a gente pensa que as coisas surgiram agora, né? Não, mas, por exemplo, quando teve um grego, turco, é o Tales de Mileto, que foi um grande filósofo, matemático. Ele tem até cálculos, né, que remetem a ele, Tales de Mileto. Ele foi um dos grandes inovadores, porque ele foi o cara que percebeu o eclipse e também, através das estrelas, ele conseguia fazer cálculos de navegações. O navio que você acabou de falar, ele ia para o mar, então tu imagine a noite. Uma pessoa que precisa fazer toda essa questão de porto. Qual era a referência para quem está no meio do mar? Né? Qual é a referência para aquela pessoa? Para onde que eu vou? Direita, esquerda? Então, GPS, não existia sonar, não existia nada disso. Não tinha GPS. Como eu chego no meu propósito, se eu não sei? Então, Tales de Mileto, que foi esse filósofo, ele conseguiu não só filósofo, ele foi engenheiro, uma série de outras coisas, e ele pôde perceber que as estrelas,
e o céu ajudavam nessa referência. Olha só como tudo realmente tem. Então, quando Deus cria ali, no Gênesis 1, e viu que era bom, é porque aquilo cumpria o seu propósito. Tudo na criação era pleno, era pleno. Eu gosto muito do nome da nossa igreja por causa disso. Eu gosto muito dessa palavra pleno. Igreja Batista Plenitude em Cristo. O que é pleno? É aquilo que é totalmente preenchido. É quando Jesus vem, né? Ele veio na plenitude dos tempos, que a palavra vai dizer. Pleno é aquilo que é tipo, né? A gente tem um copo, chegou ali certinho, está totalmente preenchido, 100% preenchido. Então a gente vê na criação que tudo exerce o seu papel. Mateus, o que na criação mais mexe contigo na criação de Deus? Mas acho comigo no sentido de eu achar mais incrível, coisa assim. Mais incrível, mais incrível. Ah, cara, pra mim, já falei, acho que isso inúmeras vezes é o mar. O O mar, mar, pra mim, eu acho que é o ápice de tudo. Você chega numa praia, você vê como é que é. Não tô nem falando questão também de beleza também, mas como é que são as coisas, né, cara? A maré, de como tudo funciona. Quando você para analisar isso, você fica, caramba, como é que as coisas são pensadas assim, cara? Tipo assim, é só Deus mesmo, não tem como imaginar, tipo assim, criação, imaginando aquilo tudo assim. Então a gente vê que isso só cumpre, né? Provérbios 16:4 que a gente acabou de ler. Ele fez todas as coisas para um determinado fim. E é legal a gente ver aí essa soberania do Deus que traz o propósito, a vontade divina, como Deus precisa prevalecer. A gente já deu inúmeros motivos de por que Deus ele é merecedor, ele é digno de qualquer louvor e adoração, por todas essas diferenças, por ele ser eterno, por causa da Trindade, por causa da cristologia, de tudo ser tão grande para nós entendermos. Isso só mostra a grandeza do nosso Deus. E é muito legal o que você falou sobre o mar, porque o mar a gente só consegue ver a superfície, né? A gente olha o mar, a gente vê ali, aparentemente não tem nada no mar, né? Mas E, só, mano, o que pareça, o mar é tão assim que, acho que se eu não me engano, acho que a gente só conhece, tipo assim, o ser humano já conhece praticamente tudo dentro do planeta, né? sim. Mas mesmo assim, eu acho que a porcentagem é mais ou menos essa. O ser humano ele só conhece, acho que é 30% do oceano. Mais ou menos assim, 70% o homem não conhece, é desconhecido, que não tem como o homem saber que tem. Então Então, imagina, olha olha a só. porcentagem. 70% do planeta a gente não conhece, cara, porque é um mar, no caso. Sim, é muito legal falar isso porque, se bem que na nossa igreja a gente tem o Aquaman, né? Que é o nosso irmão Vinícius, que foi pro retiro. Parece o Aquaman, aquele cabelo lá, o Aquaman, né? É, E tem que ser também com salva-vidas também, ó. Salva-vidas também na nossa Pastor igreja. George, também, Aquaman, bem lembrado, Matheus. É o Aquaman. A gente tem o Aquaman, Pastor George, né, no mar, e tem também o Super-Homem, o Capitão Marvel, Pastor Elias, né, que já conhece o céu. É muito legal que ele já foi, Elias foi até o mais alto céu, né, na carruagem de fogo. A gente pode ver, assim, que existe mais uma diferença sobre algo enorme sobre a soberania de Deus, que é exatamente isso. Quando a gente pega Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Até então, no hebraico, não tinha a palavra universo. Quando, né, Moisés ali, ele escreve o Pentateuco, não se tinha informações, naquele período, acerca do universo. O que você conseguia visualizar a olho nu era o quê? Eram as estrelas e o céu, a lua, o sol, né, a olho nu. Só depois, com um tempo, que a gente foi conseguindo, conforme foi passando o tempo, conforme veio a ciência, que foi além de céu. Que aí a gente começou a saber o que era o universo. O que é o universo? Esses outros planetas, todas as outras criações que só com telescópio que você consegue ver. Olha como nosso Deus é tão grande. Por que ele é tão As grande? galáxias. As galáxias, né? O homem Isso tudo que começou a a... gente vê é só uma galáxia só. E assim, é só uma galáxia, que é a nossa Via Láctea. Imagina quantas outras falam que existem infinitas galáxias. Imagina o tamanho disso tudo, gente. É isso. Então, por que a gente vê, no princípio, criou os céus e a terra? Pra gente entender. Era a única forma da gente entender. Tu imagina se lá já Moisés vem e fala, no princípio da profundidade dos planetas, como é que aquele povo ia entender isso se eles não tinham Também tinha contato? planetas direito. Então assim, a gente vê como é profundo
aquilo que foi criado. A gente pode ver o mar no profundo, você falou, né? Dos 30% que se conhece, o pré-sal, que é Gabriel, aí já é com Gabriel, né? Petrobras. Lá no profundo, 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 a gente não consegue ter esse olhar. E o mais alto, alto céu, a gente também não consegue. Então a gente vê que tudo que foi criado só mostra a grandeza do nosso Deus, a vontade divina, que ele fez todas as coisas com um propósito, com uma intenção, com um objetivo ser alcançado. E isso só que a gente está falando é para mostrar a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Outro ponto importante no propósito de Deus é o ser humano. O homem que ele cria ali, né? Adão e Eva, a gente pode ver esse processo da criação no capítulo 2 de Gênesis, 1, 2. A gente vê que Deus ele forma o homem ali do pó da terra, depois viu que não era bom que o homem tivesse só, trouxe uma ajudadora, tirando da costela. E ali Deus dá uma ordem, traz algumas ordens ali para o homem. Né? Multiplicai-vos, cuidar dos animais. Adão, por exemplo, dá nome aos animais. A gente pode ver que Deus já dá para eles ali uma série de ordens. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não chegue naquele fruto ali. Não pense em se aproximar daquilo ali. Deus trouxe ordem por quê? Pelo propósito. Por amor. Por entender que houve esse desejo, esse propósito de Deus criar o ser humano com esse amor, com esse anseio da adoração, de uma troca, de uma comunhão. Imagina, Matheus, como seria... como que você vê essa visita de Deus diária num jardim? Como seria isso, Matheus? Não consigo imaginar, não. Não dá, né? Não dá pra gente imaginar. E em alguns momentos a gente sente a presença do Senhor na nossa vida. A gente sabe que Ele é o Emmanuel, Deus conosco, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas as circunstâncias dessa vida, elas produzem muitas das vezes é uma espécie de uma nuvem, né? Que esconde o sol em alguns momentos, que a gente tem que orar muito para que a gente não, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não venha se perder. Mas a gente tinha tudo isso no Éden. Por quê? Esse era o propósito de Deus. Né? Vamos ler algumas coisas aqui que o pessoal está escrevendo. A Duda falou: meus estudos que atrapalhou, meu trabalho e meus propósitos para esse ano. Tudo parou. Olha aí. Vamos lá. Provérbios 1, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa do lábio vem do Senhor. Olha os planos da Duda, que também não são diferentes. Eu também tive muitos planos no início do ano que agora estão assim. Por quê? Mas tudo num propósito de Deus, e a gente vai falar melhor sobre isso. Aí a Milena botou: acredito que em si toda a formação do ser humano, de como um ser se forma no ventre, todo o processo só pode ser algo de um propósito mesmo. Cara, foi muito importante, Milena, essa tua fala, porque, né, Matheus, a formação de uma criança é um processo, assim, impressionante. É impressionante. E agora, a cada vez que avança mais, né, os pais já estão tirando foto das crianças, tá lá na barriguinha ainda, já consegue ver Foto já. umas fotos, 2 meses de vida, o rosto todo meio assim desfigurado ainda, mas você consegue perceber que já existe algo ali dentro. E fora todo o processo que, né, com a queda do homem, a mulher passa essas dores, né, todo esse período e esse processo. Então, a vontade divina está na criação do ser humano. A gente pode ver que tudo que Deus criou foi bom e tinha um propósito. Então vamos para a revista. As características da vontade de Deus. Mateus, abre aí Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. A gente está vendo aí que Deus é soberano, que Ele fez toda a criação, tudo para um determinado fim. Agora a gente vai ver as características da vontade de Deus. Que vontade é essa? Esse anseio, esse desejo. Como é a vontade do nosso Deus? Será que existe alguma maldade? Existe ruindade no Senhor? Né? Então a gente vai estar vendo aqui que não, claro que não. Que a vontade dele é única. Né? Lê aí pra gente, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A revista vai dizer: todo cristão que se preza
quer viver dentro da vontade de Deus. Mas como encontrá-la? Como ter certeza de que o que estamos fazendo é a vontade de Deus? Em vários momentos surge isso para nós, essa questão, né? Qual é o meu propósito? Eu creio que todo mundo já passou por isso aqui, passa por isso aqui até hoje. Qual é o propósito? E não importa a idade, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa está com seus 80 anos, mas ela fica na cabeça: o que eu vou fazer amanhã? Qual vai ser o meu objetivo agora? Ensinar as pessoas mais novas? O que eu faço, né? E muitas pessoas têm isso muito bem resolvido, porque, né, Mateus, vai até o Senhor. Mateus, você quando foi definir, por exemplo, a sua profissão, uma profissão a ser seguida, para você foi fácil encontrar isso? Ou você passou momentos difíceis para poder chegar a isso? Cara, momentos muito, muito complicados, que essa é a maior decisão que o ser humano tem. Hoje em dia é essa, mais do que a outra. O que você vai fazer da sua vida? O que vai ser a sua profissão? E a profissão vai definir aquilo que você vai fazer para sempre. É exatamente isso. Aquilo que você vai fazer. Então, tem a sua vida toda definida naquilo ali. E isso, teve muito tempo que eu fiquei pensando muito o que era para fazer, o que não era para fazer. A gente fica pensando muito isso quando a gente vai fazer a faculdade. A faculdade que a gente quer fazer, que é praticamente como se fosse o ingresso do teu futuro, o que você quer fazer da sua profissão. Aí sempre na tua faculdade, quando você vai começar uma faculdade, você fica pensando: nossa, eu faço faculdade disso ou daquilo? Poxa, eu gosto disso, mas eu também gosto daquilo. O que será que eu devo fazer? É aí que entra realmente o grande ponto de ir de encontro com a vontade de Deus, com a vontade divina. E aí que muitas pessoas, às vezes, acabam se frustrando. A gente vê pessoas que começam, acho que garanto que todo mundo aqui já viu um caso assim, que alguém começa uma faculdade, ou um curso que seja, começa aquilo ali, chega quase no final, quase se formando, desiste e vê que aquilo ali não era para ele. Então, fez o quê? Perdeu quase, 3 anos da vida, 3 anos e meio, foram jogados fora. Por quê? Porque você achou que aquilo ali era para você, só que na verdade aquilo ali não era. E talvez se tivesse realmente ido de encontro, realmente procurado, saber qual era a vontade realmente de Deus, colocado desde o início, talvez não teria se frustrado, nem perdido esse tempo. Lembra até aquela música do Thales, que ele fala assim: é fácil demais viver em paz. A gente se complica tudo. E que muitas vezes porque muitas das vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade. A gente, vamos dizer assim, eu quero tanto eu tenho dinheiro. Não, o meu sonho é ser engenheiro. Engenheiro ganha bem e tudo mais. É um nome forte mesmo. Engenheiro e tal. Engenheiro e tal. Mas às vezes o que o Senhor quer para você é que você seja um professor de história. Não é desmerecendo, não é nada, não. Mas o Senhor quer que você seja professor de história. Mas você fica assim: eu sou professor de história. Não ganha tanto, tem que trabalhar pra caramba. E nem você tão conhecido assim, pô, você é engenheiro e tal. Como é que eu vou ter peso no nome? Tal. Aí eu vou ter que agora você professor já. Aí o Senhor fala: e é isso que eu quero pra você, que seja professor de história. Aí o que a gente faz? A gente teima, não, só tem dinheiro. Você consegue, só que depois chega um momento, que você vai ver que vai dar um conflito na sua vida. Às vezes a gente fica se perguntando: poxa, mas o Senhor não. Caramba, Senhor, mas poxa, o que está acontecendo comigo? Por quê? Mas esquece que o Senhor já tinha falado para você que aquilo ali não era o propósito da vida dele para você. O propósito dele com a sua vida era outro. Só que a gente tem pensamento de querer fazer a nossa vontade acima da vontade de Deus. É muito importante você falar sobre isso, né? Porque a gente, como ser humano, a gente trata algumas áreas com esse olhar de depreciar, né? Tudo que é mais físico, todo o trabalho que é um pouco mais físico, o homem tende a olhar com esse olhar de preconceito, né? Mas você imagina, se não tivessem pessoas para fazer o trabalho braçal, como seria a vida, né? A pessoa que faz aquele trabalho mais árduo, que faz a limpeza mais pesada, que realmente vai ter muito suor para conseguir concluir aquilo ali. É o propósito, é a missão daquela pessoa. E foi muito importante você falar isso porque, assim, existe essa diferença. Eu, por exemplo, eu fiz administração, né? E existe muito aquele fez administração, todo mundo faz administração, né? E, de fato, a administração é a ciência mais procurada hoje em dia, mas é a ciência mais necessária. Todo lugar você precisa ter alguém para administrar. Só que por ser tão negligenciado isso, por esse olhar de tanto preconceito para a administração, a gente pode ver hoje que a gente tem um país perdido. Por quê? Eu até converso muito isso com o Gabriel. Qualquer um quer administrar. A pessoa abre um negócio, ela não se capacitou,
ela não conhece as ferramentas da administração. Aí o que acontece com o negócio dela? Quebra. Ela tem até uma possibilidade de crescer aquilo ali, mas por não usar a ferramenta correta, não saber calcular as finanças, não saber como que cuida de um funcionário, ela perde o negócio. Por quê? Por causa de achar que era capaz. A gente vê, por exemplo, as pessoas que negligenciam quem faz a limpeza, olha para uma pessoa que é da parte de limpeza e tem um olhar de preconceito para ela. Eu estou falando da administração, que é a ciência, e eu posso falar em relação a isso, mas a gente vê tantas outras. Você falou do professor de história, são profissões que são depreciadas. O administrador, eu estou falando, mas o administrador chega a níveis altíssimos. Os maiores salários do meio profissional são de gestores, diretores, que ganham. Tem diretores da Vale que chega a ganhar 200 mil, 300 mil por mês. Só jogador de futebol para ganhar mais que isso, só atleta esportivo para ganhar mais que isso, mas a nível de carreira mesmo. O Gabriel, sim, Gabriel, nem quero discutir. Mas o que chega nesse nível. Então, assim, a gente vê que as pessoas fogem do propósito, muitas das vezes, pela vergonha ou por depreciar alguma tarefa, né? Tu vê que normalmente, quero ser médico, né? Engenheiro, que são profissões muito dignas, que traz um retorno financeiro provavelmente melhor, porém, o dinheiro não é a prioridade. O fim que o Senhor está falando aqui no versículo 4 não é o dinheiro. Então, a vontade divina precisa prevalecer. E aí Mateus leu Romanos 12:2, da vontade boa, perfeita e agradável. Boa, porque é a melhor para nós. É a melhor. A vontade divina, que é essa que a gente já está trazendo uma chuva de informações aqui acerca de todo o propósito do soberano, ela é boa. Olha que Deus bondoso, né, Mateus? Olha que Deus amoroso. A vontade dele é boa. E aí a segunda parte do versículo vai dizer que é agradável, porque nos dá paz e senso de realização. A vontade de Deus agrada. Quando a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo está seguindo um propósito do Senhor. É muito agradável você ver os resultados, é muito bom você poder se sentir em paz porque está fazendo a vontade do Senhor. E hoje a gente vive uma geração que não tem paz, não tem essa paz, porque está longe do propósito daquele que é o Criador. Até antes da queda, toda essa vontade divina, que é esse primeiro tópico, era pleno. Era perfeito acontecendo. Até o momento que o homem cai. Quando o homem cai, isso se perde. Aí que começa o problema. Que o propósito de Deus não se perde dele, mas o ser humano começa a se encher de si. Naquele momento ali, surge a idolatria. Surgiu o eu, a nossa natureza pecaminosa, todos pecaram e destituídos. Nós fomos, como o livro de Romanos vai dizer, nós fomos destituídos da glória do Senhor. Então, olha a gravidade. A vontade divina se perde em relação a nós ali. Aparentemente, né? Mas só que Deus tinha um plano perfeito. Lá na criação, a gente fala que é o primeiro evangelho, né? Quando o homem cai, Deus vai e fala: onde está você? Que Deus vai procurar, né? Quando o homem peca, Adão e Eva percebem que estão nus, né? Aí Deus vai, onde está? Ali é o primeiro evangelho. É Deus já começando o plano ali. E depois ele traz a promessa de que a serpente seria ferida, né? Que ia surgir um descendente. Quem é esse descendente? Jesus Cristo. Então, o homem cai, Deus já tinha todo o plano formalizado. Deus é Deus, vê além do tempo. Então, a gente vê que a vontade divina, ela é agradável. Porque ela tem Deus tem essa preocupação de estar cuidando da gente. Mateus, como você se sente vendo essa vontade agradável de Deus? Como é a sua vida em relação a essa segurança de Deus? Como você se sente com isso? Bom, você falou um ponto bem interessante, cara, que é sobre realmente que o Senhor, ele já sabe tudo que vai acontecer, e muitas vezes a gente pensa assim, pensa no futuro, pensa para frente, só que muitas vezes só que a gente acaba pensando muito mais no presente. A gente pensa geralmente muito mais no presente. Não que isso seja ruim ou nada disso não, mas vou dar um exemplo. Muitas pessoas querem um carro. Mas assim, poxa,
quero tanto um carro para poder estar trabalhando, sei lá, para estar de Uber, alguma coisa assim. Mas para mim, para minha família e tudo mais, eu preciso querer muito ter um carro. Pede, 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 pede. É uma coisa errada de se pedir? Não. Não é uma coisa errada de se pedir se eu consiga te dar condições de ter um carro. Não é. É porque hoje é até necessário também, questão de família, então, ainda mais quem tem filho, pequeno e tudo mais, é até bom. É bom. Aí a pessoa pede, 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 pede. Aí o Senhor, vamos colocar assim, aí o Senhor não dá. Aí a pessoa fica chateada, reclama com Deus, poxa, Senhor, fulano de tal tem, fulano de tal tem, mas para mim o Senhor não me deu. Mas aí você não enxerga lá na frente, já chegou lá na frente. Vou dar aquele exemplo de novo da Marvel, do Vingadores. Vingadores do tio. Não, Ultimato não, é do. Também, a Guerra Infinita. Que é quando o Doutor Estranho tá lá e vê todos os infinitos futuros. Viu quantos? Foi 1 milhão, né, Diogo? Mais de 1 milhão, sei lá, de futuros que o Possibilidades, cara possibilidades de conseguir dar a bola naquilo ali. E naquela ali só uma dava bom. Então, Deus é praticamente como se fosse essa analogia que eu quero trazer aqui. Sim, sim, sim. E o Senhor já viu todas as possibilidades que tem no seu futuro. Todas, ele sabe todas. É Ele isso. sabe todas. É porque com a queda, o homem relativizou tudo. A gente vê infinitas religiões, infinitos deuses criados pelo homem, e aí só tem uma. É só uma verdade, é só um caminho, né? E aí que eu quero dizer com isso? Que a pessoa, tá, aí Deus não te dá o carro. Fica pensando, por quê? Por quê? Aí o Senhor já viu que, tá, ele te dá o carro. Mas você é aquela pessoa que todo domingo de manhã tá lá na EBD, tá ajudando, tá aprendendo a palavra. Aquela pessoa que ela sempre disposta ali, quer aprender, quer ajudar. Aí, de repente, chega no domingo, no verãozão do Rio de Janeiro, aí tá um calor. Aí você, caramba, 7 horas da manhã, pô, eu vou pegar o carro e vou pra praia hoje. Não tem problema não, um dominguinho só, não tem problema. Tá bom, você vai. Você faz isso por um mês. Chega no outro mês, você já começa a fazer domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Aí chega no outro mês, você já começa a ir 3 domingos do mês, só vai um só igreja. Depois chega um momento que você não vai mais de jeito nenhum. Mas isso, aí você pode falar assim, pode pensar, mas eu não faria isso não. Claro que não faria. Talvez sim. Talvez seja por isso que o Senhor talvez não tenha dado, porque o Senhor já viu que você faria isso. Por mais que você ache que não faria. Mas o Senhor já viu lá na frente. Então, como aqui diz que é agradável, e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então ele já viu, não é boa, agradável e perfeita só para você, mas para a relação dele com você. Entende? Então a relação dos dois. Então, quando ele diz esse não, já está pensando que no seu bem-estar e no bem-estar da sua relação com ele. Então ele já está vendo que talvez aquilo que você concede vai tirar do foco dele. Você não vai ter mais essa ligação com o Senhor. E às vezes ele não te dá. E às vezes você nem entende. Você fala que não. Mas o Senhor já viu. Ele viu todas as possibilidades que tem. Ele sabe o que vai se realmente deixar no foco e não vai. É isso, é exatamente isso, meu Deus. Então a gente vê que a vontade divina é boa, agradável e perfeita, porque atinge os objetivos de Deus para a nossa vida. E quais são os tipos de resposta que esse Deus soberano dá para nós? Quais são as respostas que ele dá? Aí, beleza, a gente falou aqui que Deus é o que tem um propósito para tudo. Deus, na verdade, por exemplo, chega para um idoso, uma pessoa que nunca teve contato com a tecnologia, e joga um celular no colo dela. O que ela vai fazer com aquele celular? Ela não vai saber o que fazer com aquele celular. A pessoa, às vezes, tem muitos idosos, né, que de outros tempos, que nem sabe ler, porque em outros tempos não teve uma educação. Ele não vai conseguir. Ele precisa de o quê? De alguém para ensiná-lo. Nem o manual em si só vai conseguir. Precisa do manual, mas precisa de alguém que vá falar sobre o manual. Somos nós. Essa busca, essa descoberta pelo nosso propósito, a gente precisa do Criador para nos mostrar para o que eu fui feito. Eu fui feito para ser isso, aquilo, mas a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem para nós. Então a gente vê aqui que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o propósito dele é agradável. Quais são os tipos de resposta que Deus nos dá quando a gente pede a ele falar qual é o nosso propósito? Simples. Deus nos dá 3 respostas. Sim, né? Que é quando a gente, Senhor, sim, ele vai falar sim, não, ou espere. Que aí é muito legal. O espere é a etapa mais difícil, né? Esperar não é fácil. Só que Eclesiastes 3 vai deixar bem claro que há tempo para todo propósito. Há tempo
para tudo acontecer, há tempo para nascer, morrer. Então, a resposta de Deus para nós, acerca do que Ele quer para nós, esse Deus soberano, que tem um propósito para cada um de nós, ele vai nos dar uma resposta do que de fato Ele quer. Sim, não, espere. Esse é o problema nosso. Porque Espere é o pior de todos, né? as precipitações, porque tudo passa pelo espere, né? Deus pode dar um sim na hora, sim. Igual, por exemplo, quando Neemias ele volta para a reedificação dos muros, ele faz o rei traz para ele fala para o rei sobre aquilo ali, ele chegou a notícia para ele sobre como os muros de Jerusalém estavam destruídos. Aquilo moveu o coração dele e ele fez o pedido à autoridade e a autoridade perguntou: o que você deseja? Ele tinha que dar uma resposta imediata. Aí o texto fala que ele, na hora que ele fez a resposta, ele orou ao Senhor, mas foi uma oração assim, imediata. Ele precisava daquela resposta naquele momento. Mas não é sempre que acontece isso. Ele teve aquela resposta, né? Mas não é sempre. Normalmente na nossa vida tudo tem um processo. Então, Senhor, qual é a profissão? Senhor, essa pessoa é para mim. Senhor, a gente tem que orar. Só que a gente tem essa dificuldade. Então a gente vê aqui as características da vontade de Deus. É boa, agradável e perfeita. A gente vê os tipos de resposta que Deus nos dá. Sim, não e espere. Agora, onde que a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida? O estudo vai nos dar três referências que são boas para a gente entender o propósito desse Deus soberano. A primeira, pela leitura da palavra. A importância da leitura da palavra. O salmista, né, no capítulo 1, ele vai deixar bem claro sobre meditar na lei do Senhor dia e noite. Né? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho desse mundo, o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, daquele que só pensa no propósito seu, que se perdeu lá no Éden, né? Com a queda do homem. Mas antes ele tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Onde eu encontro? Em primeiro lugar, na palavra. A palavra a gente descobre o propósito desse Deus soberano, dessa vontade. A vontade de Deus é expressa através da palavra. Esse é a primeira área que a palavra tem esse poder de atingir. O segundo, pela paz no coração. Daquela decisão que você toma, né? A gente entende que a vontade de Deus seguindo a direção do seu propósito, a direção do seu querer. Mateus, abre aí em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Só para a gente se localizar, a gente está no primeiro tópico, falando da vontade divina, que é o tópico que a gente vai falar hoje. Tá? A gente vai dividir esse estudo em 2 aulas. Hoje a gente está falando do propósito de Deus na criação, que tudo era bom, como a gente falou aqui, no homem, do homem multiplicai-vos. O propósito de Deus para a humanidade ali, a gente pode ver aqui na Escritura. Quais são as características da vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Quais são as respostas que ele nos dá? Sim, não, espere. E agora o último. Como descobrir a vontade de Deus? Pela leitura da Bíblia, ok. Pela paz no coração. Lê aí, Mateus, Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Viu? Que a paz domine o nosso coração. Então, a decisão, né, que quando a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida, produz essa paz, que é basicamente o que a gente lê em Romanos 12:2, né? De ser agradável, bom e perfeito. E o último, de como descobrir, pelas circunstâncias, né? São as portas que se abrem e se fecham diante de nós, através das quais Deus nos manda parar ou seguir. São os não, os sims, toda aquela caminhada que a gente tem com Deus, a gente vai vendo ele dizendo sim ou não. A Duda botou aqui, meu avô começou a mexer no WhatsApp ontem. Levou 1 século para mandar um áudio. Né? É exatamente isso que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? A gente precisa do propósito do Senhor para entender tudo isso. E aí, pelas circunstâncias, ele nos indica e nos mostra. Gente, a gente vai finalizar essa live aqui, né? A gente tem alguns segundos. Vamos voltar para outra para fazer as considerações finais e encerrar essa primeira parte do estudo, que é sobre a vontade divina. Daqui a pouco a gente volta na outra live.
Eu quero ser- Voltamos. Alô, som. Um, dois. Oi, um, dois. Voltando. É, é legal, né, Matheus, a gente falar sobre propósito, porque igual a gente vê aí o Marlon mesmo. Marlon, já cansamos de falar pra ele, Marlon, teu propósito não é jogar futebol. Seu propósito não é ser jogador. E o que é que ele faz, o Matheus? Ele teima. Ele Então tenta jogar isso é centroavante, resultado do Éden, isso é resultado da queda do homem. Por quê? Essa teimosia dele de querer jogar futebol. Então a gente pode ver que a gente viu nesse primeiro tópico hoje dessa lição, que é uma lição incrível sobre o propósito de Deus, é que tudo tem um propósito, Deus tem propósito em toda a criação. A gente vê que tudo cumpre a sua função na criação. Não é sobre nós, não se trata de nós, só que com a queda fica nítido que a vontade de Deus ficou de lado, mas é muito bom ver a vontade divina acontecendo. A gente pensa que Deus perdeu o controle das coisas, porque o mundo está desse jeito, mas não perdeu. Deus não dorme, Deus trabalha constantemente, né? E Deus tem agido ao longo da história. E aí é importante falar sobre a vontade divina, porque aí eu trago essa questão do que a gente está vivendo hoje, acerca do coronavírus, né? Eu vi alguns teólogos, pessoas com idade mais avançada, né? Tipo Tiago, assim, e pastor Elias, tô brincando, as pessoas que têm uma idade mais avançada falando que nunca viram nada nesse sentido. Houve outras pestes, epidemias ao longo da história, né? Peste negra, tal. Mas para nós, imagina, uma senhora guerra aqui da mundial. rua que viveu, pô. Tem uma senhora O quê? aqui do bairro aqui que sobreviveu a peste negra. Que isso? A guerra mundial também? Viu, a guerra Não, mundial ela viu. não, Viu, acho que ela pô. tá com 40 anos já. Não vou dizer quem é não, mas é aqui do bairro. Então, a gente pode ver que a geração dessa galera mais antiga, eles falam que nunca viram nada nesse sentido do que a gente está vendo igual do coronavírus, né? Que é algo Sim. muito marcante, que parou a vida, tem produzido assim uma série de coisas que nunca se imaginaram. Mas só que o importante a se falar nisso tudo é que nada foge ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus nesse momento? Olhando para a Escritura, né, e vendo a análise de pessoas que realmente têm conhecimento bíblico, eu tenho visto muito sobre isso, fica muito nítido que o nosso mundo está cansado, né, o universo está cansado, desde o processo da queda do homem até hoje. O mundo está se degradando, a natureza, tudo está se degradando. Uma outra coisa que é certíssima, a palavra como ela vem se cumprindo, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Disse que voltaria. E que nesse trajeto até a sua volta aconteceriam muitas coisas. E dentre elas, o princípio das dores, né, que seriam as dores do Sim. parto, até chegar na grande tribulação. Então hoje a gente pode, olhando para a Escritura, examinando, e para entender a vontade divina, a gente vê que a gente está caminhando cada vez mais para a volta de Jesus. Quando a gente pensa na nova ordem mundial, em que momento da história a gente pensaria em nova ordem mundial? A gente falou isso domingo passado, mas é muito importante falar. A maneira como a tecnologia tem se desenvolvido, né? Hoje é Sim. global. Se a gente for pensar em nova ordem mundial na metade do século passado para lá, não tinha como imaginar isso. Só que, por exemplo, de 5 anos para cá, a gente. Agora, se eu quiser falar com alguém lá no Japão, eu vou, solicito, chamo ele aqui e consigo falar com ele através de tradutor, né? Eu coloco um tradutor e já aconteceu essa experiência comigo, Matheus. De eu conversar com um indiano aqui eu acho que era indiano, era um cara muito importante, assim, ele tinha alguma função administrativa muito boa. Ele falando comigo por um aplicativo de celular, em que ele escrevia na linguagem dele e convertia para mim, para eu conseguir entender o que ele estava falando. Ou seja, e eu respondia para ele e chegava a mensagem transformada para ele, que
O Google, por exemplo, ele tem essa função, o translation. Então você consegue falar com a pessoa assim, mesmo sem falar a mesma língua. Olha como tudo está muito global. Então a gente vê as uniões dos países, Mercosul, isso e aquilo, a gente pode ver que o mundo está cada vez mais global. Então a gente entende, Jesus vai voltar agora? A gente não tem essa resposta, assim. Mas o que a gente pode ver é que os propósitos de Deus têm se cumprido. Deus não abandonou a humanidade, a palavra tem se confirmado. Esse momento pode ser também um momento para ensinar, eu creio que seja, né? Ensinar a igreja, fazer com que a igreja preste mais atenção da importância. A igreja nunca orou como tem orado, da nossa geração, assim, pelo menos, né? É muita oração, a gente vê vários lugares orações, o pastor Jorge tem feito a oração às 18 horas, todos os dias. A gente está vendo live, louvores, adoração. A gente vê, por exemplo, Matheus, quem tá ouvindo o latido da Nina aí, ó? Nina tá no mistério aqui, ó. Nina tá latindo aí. Quantas lives de pessoas que cobravam, né, para que fossem nos shows, quantas pessoas cobravam e agora já não tá podendo cobrar mais. Tá tendo que fazer de modo... Claro que eles têm uma contrapartida. Eles têm uma contrapartida. Mas não é da mesma forma que fazendo show, bilhetando. Quantos desses estão sendo quebrados nesse momento, sabe? Então, a gente vê que o propósito de Deus para tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle de tudo, gente. Deus não perde esse controle. Esse propósito dele está se cumprindo no tempo de hoje. E a gente vê esse poder. Fala aí, Matheus. Um detalhe também que estava falando em relação a... Tudo tem um propósito, né? Tem 8 anos, principalmente esse período agora da quarentena e tudo mais. Cara, eu particular eu acredito que a gente estava vivendo num tempo em que as pessoas nunca tinham tempo para nada. Você falava, por exemplo, principalmente para as coisas do Senhor. Era sempre, por que você não foi hoje para beber? Porque eu estava sem tempo. Eu estava cansado de semana toda e não conseguia acordar cedo domingo. Por que você não foi no culto hoje à noite, cara? Porque eu estava ocupado, tinha outra coisa. Por que você não foi? Estava ocupado. Poxa, leu a Bíblia hoje? Leu a revista hoje, estudo e tudo mais? Não tive tempo. Tudo é assim, para as coisas do Senhor. Estava num tempo que eu estava num tempo em que ninguém tinha tempo para nada. Essa era o desculpa de tudo. E agora, parece que, não sei, não estou dizendo que é isso, que não sei, eu estou falando também que é uma possibilidade também, que também acaba encaixando. Ele estava dizendo um período que ninguém tinha tempo. E agora, eu falo assim, como se fosse assim, você não tem tempo? Então tá bom. Pronto, ninguém trabalha, ninguém sai de casa, todo mundo só fica em casa. Qual é a sua desculpa agora? É isso aí. E agora, você tem tempo de sobra para ler, para ver as lives, você pode agora fazer curso, você está aí. Agora, como vocês aí estão na sua casa, alguns podem estar até deitados na cama, outros aqui comendo biscoito, aquilo, e assistindo, tendo um momento de cultuar ao Senhor. Mais tarde, nós vamos ter o nosso culto, a nossa live do nosso culto da igreja. Quantas pessoas às vezes não estão assistindo? E aí, qual é a desculpa dessa vez? De que, não tem tempo? Não existe mais essa desculpa. E é curioso isso, mano. Estão trabalhando, pessoas que ainda estão fazendo coisas. Mas, na grande maioria, agora acabou essa desculpa que as pessoas davam de que não tem tempo. Então, a gente vê, é como se Deus estivesse falando assim, então agora eu quero mostrar quem realmente não estava porque não queria e de quem realmente não estava porque realmente não tinha tempo. Porque agora o Senhor arrancou a desculpa do tempo. Agora todo mundo tem tempo. Aí agora que é o X da questão. Realmente, tá ali porque realmente não tinha tempo ou porque realmente não queria e não ter que pensar somente uma desculpa. É isso aí, exatamente. A gente não tem mais essa justificativa. E aí, para finalizar essa questão do propósito de Deus para esse momento, a gente pode ver que como Deus, a Escritura, né, como ela vai se desdobrando desde Gênesis. A gente vê os profetas que tentavam fugir, igual Jonas tentou fugir da vontade de Deus, mas não conseguiu fugir. Deus fez cumprir o plano dele, o propósito dele para a vida de Jonas e salvar Nínive. E aí foi passando o tempo. E hoje a gente vê, por exemplo, Matheus, isso pode ser um clamor do Senhor também, como a tecnologia a igreja não vinha fazendo o papel dela evangelístico. Vamos dizer assim, eu não vou generalizar, não, que tem muita gente que faz a obra, mas eu digo no todo, assim. E hoje, o que está acontecendo?
A gente está vendo o resultado disso nas nossas redes sociais. A página da igreja, anteriormente, os nossos vídeos, eles tinham 80 visualizações, né? Mais ou menos. Alguns chegavam a 100, tal, 100 e pouco. Os irmãos não acompanhavam tanto a página da igreja. Porque estava lá também na igreja, assim, mas não Sim, tinham sim. tanto esse acompanhamento. A partir do momento que a gente começou a fazer as lives, minimamente os vídeos começaram a ter 300 visualizações e no auge chegando a 700, 800 visualizações. Além disso, vai muito além dessa quantidade, porque tem gente que usa compartilhado, igual aqui em casa. Aqui em casa, quando tá tendo culto, meu pai, minha mãe, Carol e eu, a gente assiste junto na televisão. Eu, às vezes, até entro para poder ver se não tem alguma falha e tal, meu pai também. Mas a gente pode ver que quase 1.000 pessoas têm visualizado. Hein? Pode chegar a 1.000 pessoas. Mateus, eu tô vendo assim, pessoas que não são, amigos meus que não são cristãos, que entram na live do culto, por exemplo, aí entra, tudo bem, elas podem não ficar, entra e sai, mas teve algum tipo de interesse ali, né? Que ela não ia na igreja, mas isso está fazendo ela se interessar. E quando ela abrir a live, com o que ela vai ter contato? Com a palavra de Deus. Olha então, esse propósito de Deus é muito massivo o alcance que a tecnologia hoje tem e as pessoas estão precisando, carecendo dessa situação do poder de Deus. Então a tecnologia tem ajudado e não foge ao propósito de Deus, não foge ao controle. Perdão. Você deu esse exemplo aí, e realmente lembrar do exemplo de Paulo e Silas, né? E qual era o propósito deles de ser preso? De salvar a vida daquele carcereiro, salvar a vida daquele guarda ali tal da prisão. Era o único propósito. Mas se for olhar assim, como é que vai imaginar? Poxa, fui preso, senhor. Caramba, senhor, a gente está preso aqui, a gente faz a tua obra e a gente acaba preso ainda. Mas não, o que eles fizeram? Adoraram o Senhor e tal, tudo mais, continuaram, estavam em paz, o coração deles estava em paz, adoraram o Senhor e fizeram o propósito, que nada mais era o quê? Salvar a vida daquele carcereiro ali, ter a salvação da sua alma. Sim, porque Deus faz da aflição um mecanismo para se alcançar o propósito, né? E para finalizar esses exemplos, a gente vê, por exemplo, quando na Reforma Protestante, quando Lutero ali, né, foram vários que trabalharam por essa reforma, mas Lutero foi um dos principais ali, quando ele faz aquelas teses e vai espalhar pela Europa, o que tinha sido criado um pouco antes? Se eu não me engano, foi em 1450, eu não lembro o ano preciso, mas acho que foi. A imprensa foi criada. A imprensa foi criada. Então, olha como Deus, o Deus do propósito, já havia preparado tudo. Aí, quando Lutero começa a propagar aquelas teses, a imprensa surgiu. Se não tivesse a imprensa, provavelmente isso não se espalharia. Mas se espalhou muito rápido essas teses e a reforma veio para consertar aquilo que a igreja tinha perdido da igreja primitiva, a distância que tomou da igreja que foi constituída por Jesus, né? E que vai até, naquele momento ali, aí surge a reforma. E hoje, a gente está precisando de uma reforma na igreja. Então, e a gente tem hoje o quê? Lá, Lutero tinha a imprensa, os veículos de informação. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente finaliza por hoje aqui. A gente entende que Deus tem propósito para tudo. Ele é soberano. Acho que se eu for definir esse estudo hoje, eu definiria assim: Deus é soberano. Deus é atemporal. Deus criou, aí a gente fica com o versículo 4 hoje. Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Tudo que Deus fez tem um propósito. Então, esse foi o tópico de hoje. Semana que vem, aí a gente já vai começar a falar do nosso propósito, de Deus para conosco. A gente falou aqui de maneira geral o propósito de Deus, falou algumas coisas sobre nós, mas a gente vai ver a sensibilidade para a gente obedecer a Deus. A gente vai ver a vontade humana, aquilo que é a humanidade, aquilo que surge em nosso coração. E o último é planejar. A necessidade da gente planejar a nossa vida e os propósitos de Deus. Né? Então vamos, nesse momento, estar orando para encerrar. Mateus ora, finaliza aí, né? Duda botou aqui, Nina do Manto. Minha filha, Nina, se fosse da igreja, a gente ainda está tentando converter. Não é fácil converter um pincher. Acho que o pincher é o auge das pessoas que estão longe do Senhor.
Mais tarde, né, pastor Jorge faz a lembrança, culto com o pastor Elias, 19h15, irmãos, no Facebook, Igreja Batista Plenitude em Cristo. Tem sido uma bênção. Então, logo mais nós estamos aí às 19h15. Às quarta-feiras também, 19h15. Então, é isso. Mateus, finaliza para nós. Deixa eu ver se vai chegar alguma mensagem de alguém aqui, mas acho que não. Hora aí para encerrar e Bênção peça a Deus. apostólica depois do texto. Oi? Depois você dá a bênção apostólica aí. Rapidinho. Gente, Ih, eu vou indicar lá no grupo um livro, que é um livro que a igreja já leu, a igreja fez um trabalho com ele, que é do Rick Warren. Uma Vida com Propósitos. É o nome do livro. Uma Vida com Propósitos. Já foi lido, mas, gente, é um livro muito bom sobre propósitos. Algumas coisas eu extraí dele hoje para poder estar dando esse estudo. E aqueles que desejarem, a gente compartilha dessa leitura aí durante a semana. Tá bom? Ora aí, Matheus, pra gente encerrar. Deixa eu ver quem tá aí. Vamos agradecer quem veio, né, Matheus? Pô, Clarice, Rafaela, Carol, Matheus, Marluce, Marluce não, Milena, né? Gabriel, Marlon, Thiago, Eduarda, que é Maria, né? Elias, pastor George, Larissa e Ronaldo. Vai lá, bem. Matheus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar falando contigo, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse estudo, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que já entrou, Pai, nessa live, aqueles também que não ficaram, Pai, só um pouco tempo, mas que o Senhor possa estar falando igualmente, Pai, os corações de cada um, Senhor. Que essa palavra, Pai, possa realmente nos fazer refletir, Senhor. Que nós possamos, Pai, realmente confiar, Pai, na Tua soberania, Senhor. De que nada, Pai, foge, Pai, do Teu controle. E que tudo, Pai, a nossa vida tem propósito, Pai, que o Senhor, Pai, tem propósito, Pai, nas nossas vidas. Nós viemos sempre a compreender, Pai, sempre, Pai, querer fazer o Teu propósito na nossa vida, acima das nossas próprias vontades, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos e também que todo decorrer deste dia, Pai, neste domingo, nas Tuas mãos, tome culto, Pai, de mais tarde, Pai, com o pastor ele está trazendo a mensagem, Pai, nós possamos, Pai, também estar com nossos corações abertos para estar recebendo mais de Ti, Senhor. Amém. Essa música que nós lhe fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Até logo mais. Compartilhe. Valeu, galera. Compartilha. Pastor Jorge falou que vale a pena ler e reler. Vale a pena, pastor. É um livro muito bom. Valeu, agora foi. Valeu, galera.